Como devemos orar? Atos 19, nós vamos fazer essa leitura, tá? Atos 19, o verso 11 até o verso 16, nós vamos pensar um pouquinho como devemos orar, tá? Bom, Atos 19, a partir do 11, diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Olha bem, já o verso 11 começa com essa expressão, né? Deus pelas mãos de Paulo. Quem faz é Deus, pelas mãos de Paulo, pode ser pelas mãos de João, pelas mãos de Pedro, pelas mãos de qualquer outra pessoa, desde que essa pessoa ore, sirva a Deus, realmente seja servo ou serva do Senhor, né? Então Deus vai fazer, né? Então Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, tá? É isso aí, o verso 12 diz: a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos indignos ou malignos se retiravam, né? Então, olha bem, milagres extraordinários, o nome já diz, né? E eles levavam, aqui diz que os apóstolos, né, levavam, mais aqui especificamente o apóstolo Pedro, né, a ponto de levarem aos enfermos, né, lenços e aventais do seu uso pessoal. Ou seja, os lenços que Paulo usava, os aventais que Paulo usava, eram levados aos enfermos, e esses enfermos eram curados. Então essa coisa do lenço, de outros objetos, isso não é uso agora, isso não é invenção de agora. Eu sei que as pessoas criticam muito isso e elas criticam, e às vezes com muita razão, né, porque usam essas coisas para ganhar dinheiro e etc e tal. Mas é interessante como é simples aqui o texto. O texto não, aqui eu não tenho uma doutrina. Eu vou ler o devocional, eu não vou me ater muito aqui a comentar o texto, eu vou ler o devocional e ele vai explicar muito. Mas o interessante é que aqui você vê que não tem nada de assim, dinheiro envolvido, pedindo oferta, nada dessas coisas. Nesse caso, não tem nada disso aqui. É a coisa simples, muito simples, né? Esses lenços aqui, porque Paulo trabalhava, né? Ele fazia tendas, né? Nesse período aqui, eu acho que ele estava nessas produções de tenda e tal. E naquele tempo usava-se muito, até hoje usa-se muito nas regiões da Arábia, aquelas regiões lá do Oriente, aqueles tipo na cabeça, né? aqueles panos na cabeça, esqueci o nome, né? Que dá para aqui, tem um nome para isso, não é kippah, não, não é kippah, não, que é essa coisa do judeu, é pequenininho, são lenços mesmo, né? Mas tem um nome para aquilo, e ele trabalhando e tal, suave, aquela coisa toda ali e tal. Então, provavelmente eram aqueles lenços, né? E também aqui fala de aventais. Aventais também é a mesma coisa, né? Ali no trabalho diário eles usavam um tipo de avental, né? E esses lenços e aventais eram levados aos enfermos. Então isso não é invenção
de agora não, tá? Esse negócio de lenço, só que não vendia-se, só que não comercializava isso, nada dessas coisas, não tinha isso como nada disso. É algo que aconteceu naquele momento, tá? Naquele momento. Em nenhum outro lugar das Escrituras você vai ver isso como um tipo de doutrina, nada disso, né? Tem uma passagem também em Atos que parece que a sombra dos apóstolos, no caso Pedro e tal, passava e as pessoas eram curadas. Existem casos assim, vários casos. O Jesus, por exemplo, ele pegou o lodo, né, e o devocional fala sobre isso, e passou, né, untou os olhos do lado do cego. Quer dizer, são coisas que realmente aconteciam. Então, esse negócio de usar objetos, de usar óleo, de usar água, isso não é novo, né? Isso já tem tempo, né, que isso é usado. A questão é que as pessoas transformam isso como se fosse regras ou doutrina, como se fosse o jeito certo de orar, ou o jeito certo de fazer, ou como um amuleto, aquela coisa como superstição, tem que ter, não serve se não for com óleo, não serve se não for com água. E a gente sabe que o poder está no nome de Jesus, né? Que quem faz mesmo é Deus, né? Deus é que opera, que realiza os milagres, e não esses objetos aí, né? Esses objetos são situações, são momentos, né? São temporários e pode mudar de acordo com o tempo, pode mudar de acordo com o contexto. Naquele contexto foi feito isso, né? E também nada realmente leva-nos a pensar, ou deveria nos levar a pensar, que coisas semelhantes não iriam ou não acontecem agora. Não é isso. Eu acho que isso aí a gente não tem controle sobre essas coisas, né? Seria uma loucura, até mesmo tolice nossa, achar que podemos controlar essas coisas, porque quem controla essas coisas é o Senhor. Agora, em relação à questão doutrinária, não, isso é irrevogável, isso já está determinado, né? A oração é feita em nome de Jesus Cristo, ao Pai, em nome de Jesus, e ela é realizada, o pedido é realizado de acordo com a vontade soberana de Deus. Isso é doutrina, certamente. Agora, os objetos, como nós colocamos aqui o lenço, ele pode alterar, né? Pode mudar, ou pode até deixar de ser utilizado. Então é isso que a gente tem que entender, né? Ali o verso 13 diz, eu estou em Atos capítulo 19, agora o verso 13, e eu estou aí, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha no pessoal que está junto aí, que tem um negócio aqui que está trabalhando, eu ver as pessoas que estão comigo, mas o irmão Carlos está aí, Gabriel Castro está aí, Deus abençoe. Bom dia, Madalena, bom dia, irmã Luzia, Deus abençoe os irmãos que estão junto conosco aí nessa meditação. Então, isso aí no verso 13 diz, e alguns judeus exorcistas, aqueles que expulsavam os espíritos malignos e tal, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espíritos malignos, dizendo, conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega, os que faziam, tá vendo? Esses exorcistas ambulantes que iam para lá e para cá, né? Eles usavam o nome de Jesus e falavam assim, e também como referência a Paulo, né? Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Cefa, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu. O espírito maligno respondeu para esses 7 lá, né? Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, mas vós, quem sois? E o verso 16 diz, e o processo do espírito maligno soltou sobre eles, subjugando a todos,
e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Olha bem, aqui já é uma outra situação. A primeira situação, a gente viu que Paulo, usado por Deus, né, pelas mãos de Paulo, Deus fazia muitos milagres extraordinários, inclusive usando os lenços de Paulo, os aventais, para levar aos enfermos para que os mesmos sejam curados. Beleza, joia, poder de Deus, maravilha de Deus. Agora, aqui já é o contrário. São 7 pessoas, 7 talvez rapazes, né? Filhos de um determinado sumo sacerdote, que usaram o nome de Jesus como se fosse um amuleto, uma superstição, né? E esse é o grande problema de muitos hoje, né? Que querem usar o nome de Jesus como um amuleto, como de forma supersticiosa mesmo, não é fé, não é Bíblia, é superstição, é como um amuleto, é como uma fórmula mágica usar o nome de Jesus. E esses rapazes aqui, 7 rapazes, queriam usar, elas começaram a usar o nome de Jesus desse jeito e deram como referência a Paulo. Então o espírito maligno, dizem que o espírito maligno disse, né? Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem vocês são? Né? E diz o texto aqui, no verso 15 que nós lemos, e o 16, diz que esse homem possesso foi para cima dos 7 e tirou a roupa dos sete e espancou, né? Feriu os 7 e eles saíram fugidos, né? Olha que coisa, uma cena mais estranha, feia, né, até. Então é isso daí. Eu não posso usar o nome de Jesus como um amuleto. Eu não posso usar o nome de Jesus como uma fórmula mágica. Jamais. Tá? Agora, usando o nome de Jesus, orando, crendo verdadeiramente, aí sim. Então, como devemos orar? Devemos orar com sinceridade. Devemos orar porque conhecemos Jesus, né? Devemos orar, claro, né? Em nome de Jesus Cristo ao Pai, e pedir a Ele, e colocar nossas vidas diante dEle, e pedir para que Ele realize os milagres da nossa vida. Aliás, Ele já realizou o maior milagre, né? Que é a salvação da nossa alma. Né? Mas se precisamos de alguma coisa, sim, temos toda a liberdade e todo o direito de pedir, de orar, né? Só devemos saber como orar, tá? Orar com sinceridade, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus, sempre compreendendo ou tentando compreender a vontade de Deus. Ele pode dizer não, pode dizer não é agora, pode dizer e pode também realizar. Deus é Deus, né? O negócio é falar com sinceridade. Bom, eu vou ler o devocional agora, porque o devocional ele já explica, é um texto bem didático, ele já explica alguma coisa aqui bem interessante. O texto que eu li aqui, ó. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Pronto, viu? Esse é o texto que nós lemos aqui. E esse é o texto que nos interessa. A outra parte eu li para que entendamos como não se deve orar, né? Não devemos usar o nome de Jesus como se fosse uma fórmula mágica, como se fosse um amuleto, como se fosse, sei lá o que, ou seja, sem sinceridade, sem verdade, sem uma vida com Ele consagrada, né? Claro, lógico, tá? E aqui não, aqui é como Paulo fazia, tá? Tem lenço aqui? Tem lenço aqui, né, que eu disse que provavelmente era aquele colocado sobre a cabeça no momento da luta, do trabalho, de ir para lá e para cá, né, até para proteger a cabeça do sol, né, o sol, né, e a temperatura, né, daquelas regiões lá
da Palestina, etc. Tá? Muito bem. E aí eles levavam esses lenços. E eu mostrei aqui que o problema não é esse, tá? O lenço em si, o avental em si, o óleo em si, a água em si, o problema não é esse. O problema é quando eu uso essas coisas para ganhar dinheiro, para comercializar, tá? Como se aquela, sei lá, a toalha, avental, água fosse benta e sacra, né? E ela fizesse alguma coisa. E nós sabemos que doutrinariamente não é isso. E essas coisas todas mudam. Você vê que na Bíblia está aqui isso, mas ela não jamais é colocada, isso aqui jamais é colocado como doutrina, né? Como dogma. Tá? Vamos ler aqui o devocionário e vai explicar. Este versículo acima não implicam absolutamente uma regra criada para fazer curas, ou seja, ninguém por causa destes versos deve sair por aí orando lenços ou aventais para curar pessoas. Mas também o versículo deixa claro, né, que a fé é que leva à cura, efetuada por Deus. É uma questão espiritual e pessoal, né? Cada caso é um caso, né? Porque isso aí, essa coisa da cura, vai depender da pessoa que ora a Deus, né? Lógico, né? Que é aquele que pede a Deus e tal, da fé, isso é uma coisa pessoal e espiritual. A ação do Espírito Santo não obedece a regras humanas. E é na liberdade e na diversidade que o Espírito atua na vida de quem tem fé. Jesus cuspiu na terra, usou saliva e fez lodo e passou nos olhos de um cego. O cego foi, lavou-se no tanque de Siloé, que significa no hebraico enviado, né? Lugar determinado por Jesus, e foi curado. Lá João 9, 11, tem esse texto, fala sobre isso, né? Já pensou se alguém usasse tal processo para curar ou para ser curado e dissesse que esse é o jeito certo de orar? Já pensou se as pessoas dissessem assim, não, peraí, tem que orar e colocar lodo, né? Tem que pegar lodo e colocar nas vistas. Já pensou se isso vira uma doutrina? E eu não duvido nada que existam igrejas que têm isso como doutrina. E não é doutrina, aconteceu. Naquele contexto, naquele momento, Jesus fez isso, né? Mas não é para todo mundo orar, não é o jeito certo de orar, não é um padrão, não é um modelo criado por Jesus. Todo mundo que orar tem que ungir com lodo. Ou então Paulo criou um padrão, todo mundo que orar tem que levar lenço, todo mundo que orar, ou o lenço tem poder, o avental tem poder. Nada disso está sendo colocado, e jamais, não é isso que a Bíblia diz, né? Tudo pode mudar, como os assistentes, os acessórios de uma possível cura, a água, o óleo, o lenço, o avental, o lodo. Isso tudo são objetos temporários que Deus, por alguma razão, em determinados contextos, usa e usou e pode até usar, né? Isso. Lembra lá de Naamã? Naamã, Eliseu podia ter falado com ele, Eliseu, acabou, está curado. Deus de Israel cura você agora. Pronto, mas ele não fez isso. O que ele disse para Naamã? Vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes, né? E há todo um processo, há toda uma questão simbólica ali, né? Bom, Naamã obedeceu, foi lá e foi curado. Então, Deus realiza e faz como Ele quer. O que eu não posso dizer é que todo mundo, para ser curado, tem que ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Aí não, aí eu estou criando uma doutrina, aí eu estou criando um dogma, né? E aí não está certo, tá? É isso que a gente está tentando colocar aqui. Então, tudo pode mudar, como os acessórios, né? Como eu falei aqui, a água, o óleo, o lenço, o avental, o lodo, pois são o quê? Elementos naturais ou objetos que estão à disposição de Deus. Se quiser, Deus pode usá-los para movimentar a fé de uma pessoa. Olha bem,
para movimentar a fé de uma pessoa. Para movimentar a fé de uma pessoa. Eu achei legal esse termo aqui. Para movimentar a fé de uma pessoa. Ele pode usar, claro, bom, quer ver, o que eu acabei de falar. Naamã, Eliseu disse para Naamã, vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Olha, aparentemente Naamã não queria nem fazer, mas é uma coisa que, sei lá, a vontade de Deus, por alguma razão, questões simbólicas que implicam aquilo ali, vários fatores, né? E ele foi e fez, e ele foi curado. Tá? Foi o Rio Jordão que curou Naamã? Não, claro que não. Né? Foi Deus que efetuou isso. Mas Deus usou para, de alguma forma, movimentar a fé, né? De algumas pessoas, como o lenço, por exemplo. Aí eu coloquei movimentar aqui, é o termo que eu achei para dizer que Deus provoca, Deus motiva, sei lá, é nesse sentido, tá? A fé de uma pessoa, né? Então, é para movimentar a fé de uma pessoa usando o concreto, né? Aquilo que se vê, por exemplo, o lodo, para chegar ao abstrato, aquilo que não se vê, a fé, né? E aí, isso aí vai levar à cura de alguém que tem fé, claro, em Jesus Cristo, no poder de Deus, tal. A fé exercida no poder do nome de Jesus, de acordo com a soberana e graciosa vontade de Deus, leva à cura daquele que crê, entendeu? É isso, em suma, né? Isso não muda, porém os elementos, como eu disse, água, azeite, lenço, lodo, isso tudo muda. Usados na oração podem mudar ou até deixarem de serem utilizados, claro. Simplesmente podem deixar de ser utilizados, né? Podem não ser mais usados e as pessoas simplesmente usarem aquilo que é bíblico, aquilo que é doutrina, que é irrevogável, que é dogma, né? Eu oro em nome de Jesus Cristo. Eu oro ao Pai em nome de Jesus Cristo. E claro, e por meio da fé, lógico, né? Por meio da fé, que é um instrumento usado por Deus, né? Que todos nós devemos ter a fé, né? É um meio, né? Por esse meio, mediante a fé, recebemos a bênção de Deus, recebemos a cura, recebemos a salvação, etc. Porque Jesus efetua essa cura, essa libertação, essa salvação. Bom, certo é que a doutrina orar ao Pai em nome de Jesus é irrevogável. De acordo com os textos expostos, pode-se dizer que se alguém orar bebendo água, ungindo com óleo, é pecado? Ora, é pecado se alguém orar usando água? Quer dizer, não, toma um copo d'água aqui e ore em nome de Jesus, é pecado? Ou então usar o óleo é pecado? Biblicamente é impossível, teologicamente, é impossível alguém dizer que é pecado, pelo amor de Deus, né? É pecado se eu transformar aquilo num amuleto, é pecado se eu começar a querer cobrar pela água, né? Isso é pecado. Mas em si, se alguém usa, eu não posso dizer com base bíblica que isso é pecado. Bíblia não. Eu posso ter base na minha religião, na minha denominação, eu posso ter base em qualquer outra coisa, mas biblicamente não, porque está mais do que claro, nas páginas das Escrituras Sagradas, desde Gênesis até Apocalipse, que essas coisas eram usadas de acordo com a vontade de Deus, Ele é soberano. Então podem ou não serem usadas, né? A questão é que a doutrina, o que fica, e tudo isso é temporário, são acessórios, né? Como eu disse, são elementos, são objetos temporários, né? Agora, a doutrina não é temporária, a doutrina ela está estabelecida, orar ao Pai em nome de Jesus, tá bom? E Jesus deixou isso bem claro. Para terminar aqui, agora, pode-se dizer que se alguém orar sem fé, duvidando que ainda que faça em nome de Jesus, certamente está cometendo pecado. Hebreus 11:6. Se eu orar sem fé, se eu orar duvidando, ou se eu orar usando o nome de Jesus como uma fórmula mágica, como um amuleto,
aí sim vai acontecer comigo e com qualquer pessoa o que aconteceu com os 7 filhos de Seta, tá? Serão envergonhados, porque usaram como fórmula mágica, tá? Então eu acho que deu para entender, tá? Uma coisa é a doutrina é essa, tá? Usando, se eu vou usar, ou Deus vai mandar, ou Deus vai dizer assim, ó, usa água nesse momento, ou usa o lenço, leva o lenço para alguém, isso aí é uma questão que eu não entro nisso, tá? Porque é uma questão pessoal. Agora, quando se torna algo como doutrina, bom, esse é o jeito certo de fazer, esse é o modelo de fazer, essa é a fórmula, aí não, aí fora, tá? Agora, são questões, você pode notar que todos os textos, usou avental, usou aqui, não quer dizer que isso vai ser usado em outros momentos, nada disso, é aquele momento, é aquele contexto, né? Então, e se hoje, em outro contexto, Deus usar outros meios, né, outros objetos, outros elementos, é uma questão de Deus. Quem sou eu para entrar numa coisa dessa, Jesus? Né? O que fica mais claro em alguns ensinos é a questão do óleo que as pessoas usam, né, para ungir, óleos, a ferida, essa coisa toda. Lá em Tiago tem um texto que dá um pouquinho mais em relação ao óleo, ao azeite, né, usado desde o Antigo Testamento. É algo que as pessoas se prendem mais, e também eu não posso dizer, e jamais poderia dizer, até porque o texto diz que isso é pecado, né? Claro que não, desde que nunca deixem de fazer com fé e usar, claro, o nome de Jesus Cristo, porque é Jesus que cura, e isso sim, isso é a doutrina, tá? Em suma, a doutrina bíblica é essa: orar ao Pai com fé em nome de Jesus. Essa é a doutrina bíblica. Toda oração que eu faço, eu devo fazer, claro, com sinceridade, não como fórmula mágica, usar o nome de Jesus. Gente, demorei bem nesse devocional de hoje, mas tá bom. Deus abençoe todo mundo. Os textos que eu coloquei aqui sobre a doutrina, né? Orar com fé em nome de Jesus. Marcos 16, 17, 18, Lucas 10, 17 a 20, João 14, 13, 14, João 15, 16. Quem quiser depois pode rever o vídeo e ver aí, tá bom? Gente, no mais, Deus abençoe em nome de Jesus. É que o assunto hoje foi um pouquinho longo, devocional um pouquinho longo, né? Devocional 185, como devemos orar. Depois você pode ver, eu vou fazer aqui eu vou editar e vou colocar no meu canal, e se você puder, curta o canal, compartilhe no canal e se inscreva no canal, tá bom? Em nome de Jesus, se não é. Vamos orar. Deus, muito obrigado que estamos aqui em Tua presença. Ó Senhor, oramos a Ti, e isso é bíblico, Senhor. E temos na Bíblia a doutrina como devemos orar. E sabemos que a doutrina é que não devemos orar, claro, sem ter fé. Não devemos orar em outros nomes, mas só no nome de Jesus Cristo, como diz a Tua palavra. Jesus mesmo, Teu Filho, ensinou que deveríamos orar no nome dEle, a Ti, e nós estamos aqui diante de Ti, ó Pai, diante da Tua presença, orando em nome de Jesus Cristo. Mas isso também não é uma questão de fórmula mágica, é preciso que haja verdadeira consagração e sinceridade ao fazermos isso. Que façamos isso com sinceridade, que oremos com sinceridade, que Te busquemos verdadeiramente com sinceridade. Em nome de Jesus, abençoe a nossa nação, abençoe cada irmão, cada irmã que está ouvindo essa palavra, e abençoe a nossa nação, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, amém, amém. Querido, Deus abençoe. Desculpe aí, demorei um pouquinho mais, mas foi necessário para essa exposição aqui. Grande abraço, fiquem com Deus. Quinta-feira, às 14 horas, se Deus quiser, eu vou estrear o programa comentando textos bíblicos na rede Agathos, tá? Eu vou mandar o link aí, vou anunciando aqui, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus.